Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Ó, pessoal, tá nas redes sociais, o Beia tá sentado ali, já quando eu dei. Amém, glória a Deus. Aí já saiu. Ih, não, tá vendo, gente? Tá vendo pra vocês verem? O negócio lá vai devagar. Por enquanto que o Brasil é um país democrático, se pode pregar ainda a palavra de Deus. Amém? A outra tá sentada lá quando eu... Glória a Deus! Aí já levantou. Ih, não, saiu. Vamos fazer o quê? Nós não estamos naquele país onde a ditadura proíbe pregar a palavra de Deus. Por enquanto no Brasil se pode pregar. Não é mesmo? Por exemplo, se eu abandonar Jesus e virar um macumbeiro daquele dos bravos, meio-dia, se eu quiser fazer macumba ali, eu faço. E ninguém fala nada comigo. Pergunta por quê? Somos livres de expressão religiosa nesse país. Se eu quiser virar um macumbeiro, fazer macumba ali, ao meio-dia, quem vai falar alguma coisa comigo? Ninguém fala. Aleluia. Amém. Então por isso que muitos pregadores ficam intimidados. Por isso que muitos pregadores querem pregar essa palavra. Eu vou pregar do jeito que o povo gosta. O povo agrada. Aí eles pregam, o ministério deles até flui. Porque pregam a palavra que agrada ao povo. Amém? Então, isso aqui não abala a gente. Quando eu cheguei aqui, glória a Deus! A outra, sai, fazia o quê? Cada um no seu quadrado, aleluia. Vamos lá. Mas isso aí não é dizer de estranhar, que a Bíblia já fala acerca do fim dos tempos. A Bíblia já fala da índrome do homem nesses últimos dias, amém? Vamos direto ao assunto. Você vê aí nas redes sociais, quando a Rússia atacou a Ucrânia, aí a Terceira Guerra Mundial, a mídia comeu em cima, o jornalista fez a reportagem, Terceira Guerra, acabou. Então tudo que acontece no mundo, que é de repercussão mundial, tá nas redes sociais, não é mesmo? Quando Donald Trump ganhou a eleição nos Estados Unidos, aí começou a pegar a Bíblia, porque a profecia tal de Zacarias, porque a profecia de Jeremias, porque a profecia perfeita, o Trump estava nas profecias. É desse jeito. A guerra Israel começa a mídia em cima, é de acordo com a situação, meu irmão. Mas, peraí, tem uma coisa que eles estão deixando para a última etapa, sabe qual é? O arrebatamento da igreja. Aleluia. Esse aí vai ficar por último. Esse arrebatamento que está para acontecer vai ser uma repercussão mundial, capaz até chegar em Marte, vocês conseguirem viver lá. Aleluia. Mas vamos direto ao assunto. Pega lá os papel e caneta. Ontem nós ministramos 1 Tessalonicenses capítulo 4 versículo 3, que fala acerca do arrebatamento da igreja. Então essa ministração também vai estar nas redes sociais e vai ser a segunda etapa, do vídeo de ontem, amém? Então se você quiser entender melhor isso aqui, pode ir no primeiro vídeo, que está antecedendo isso aqui, amém? O assunto que vai ser abordado aqui hoje, ele é bem complicado, é bem escatológico. A gente sabe que é um assunto que não é do conhecimento das pessoas. A maioria não conhece esse tipo de assunto. Mas vamos lá, amém? Hoje, o que se fala mais? Já esqueceram da Ucrânia com a Rússia, já esqueceram de Israel com o Hezbollah, não é? Já esqueceram ali sobre o Trump, amém? Já esqueceram do Elon Musk com seus robôs, não é? Amém? E o que se fala mais na mídia hoje? As pessoas pegando
tal de repórter. Abra o celular aí. Veja a reportagem. É só mostra pessoas adotando pedaço de plástico feito criança. Meu Deus do céu. É fim do mundo. Vamos falar sobre isso não, amém? O assunto aqui é outro. Vamos lá. A gente sabe da responsabilidade daqueles que pregam a palavra de Deus. É muita responsabilidade. Você aqui nesse bairro, aqui nessa Itaúna, você nas redes sociais, a responsabilidade é grande demais. Mas o problema é que essa palavra está sendo pregada baseado no relaxamento. Meu Deus do céu. E eu vou falar disso outro dia. Geralmente quando a gente está ministrando, a gente procura levar as 3 classes de pessoas que a palavra de Deus reza: gentio, judeus e a igreja. Amém? A igreja, ela é composta de judeus e gentios convertidos ao evangelho. Amém? E gentio é todo aquele e aquela que ainda não aceitaram a Jesus, que ainda não se converteram a Jesus. Então esses são chamados de gentios. Amém? Com exceção da nação de Israel. Igreja, eclésia, é todo aquele e aquela que se converte a Jesus, nasce de novo. Aleluia. Amém? Abra sua Bíblia primeiro. Romanos capítulo 11, o versículo 17. Romanos 11, versículo 17. Paulo diz assim: e se algum dos ramos foram quebrados, e tu, sendo sambuzeiro, foste enxertado em lugar de Israel, e fez participante da raiz e da seiva da oliveira. Eu pulei 16 versículos. O que Paulo está dizendo aqui, que nós, esse tu é aqueles crentes, esse tu é os que aceitaram a Jesus, esse tu é aqueles que devem as nações gentílicas converter-se a Jesus. Então nesse bairro santanense está cheio desse tu convertido. Aleluia. Nessa Itaúna está cheio desse tu convertido. Aleluia. Nas redes sociais está cheio desses tu convertido ao Evangelho. Então nós estamos enxertados pela fé em Cristo Jesus no lugar de Israel, provisoriamente. Amém? Pela fé em Jesus. Como assim, pregador? Como vocês foram enxertados? Quando Israel rejeitou o seu Messias, Romanos 11 diz que Deus rejeitou a nação de Israel por um tempo, cortou eles da promessa em Cristo Jesus, por enquanto, por um tempo. E no lugar do corte, a Bíblia diz que Deus nos enxertou pela fé em Jesus, no lugar de Israel, que foi cortado. Amém? Você está entendendo aí a posição dos evangélicos? Você nas redes sociais está entendendo aí a nossa posição? Nós cristãos, nós que aceitamos a Jesus, nós estamos enxertados pela fé, provisoriamente, no lugar de Israel, que rejeitou o seu. Sim, nem comecei
ministrar a passagem vai ser ministrada. Você quer a prova dos 9? O que foi dito aqui agora? Quer ver? Romanos 11, versículo 7. Romanos 11, versículo 7. Olha que Paulo diz, aqui, ó. Pois que o que Israel buscava não alcançou, mas os eleitos o alcançaram e os outros foram endurecidos. Que a nação de Israel buscava, esperava o seu Messias. Quando o seu Messias, que é Jesus, veio, eles rejeitaram ao seu Messias. Por isso que o apóstolo Paulo diz: pois que aquela nação esperava não o alcançou, mas os eleitos alcançaram. Quem são esses eleitos? Nós, crentes entre as nações, nós, os evangélicos, nós, a noiva de Cristo, nós, o corpo de Cristo, que Ele é a cabeça. Então, meu irmão, quer ser um pregador? Quer ser um crente? Vamos estar informados qual é a nossa posição como crente em Jesus. Porque senão vira bagunça. Senão vira bagunça. Senão fica normal a pessoa dizer: eu sou evangélico. Como é que é o negócio? Eu sou crente. Como é que é o negócio? Eu sou cristão. Cristão? Então, você nas redes sociais, você aqui nesse bairro santanense, olha o que Paulo diz. E se algum dos ramos, Israel, foram cortados, quebrados, e tu, esse pronome tu, é os crentes, e tu, os evangélicos, e tu, a igreja, e tu, os crentes, você concorda? Ateu, incrédulo, cético, concorda? Ah, não concorda não? Vai ser hipócrita pra lá, meu irmão. Aí, ó, e tu, sendo zambuzeiro, foste enxertado. Nossos crentes estamos enxertados em Jesus pela fé. Foste enxertado em lugar deles. Enxertado no lugar de quem? Deles. Lugar de quem? Deles. Lugar de quem? Deles. Deles quem? Dos judeus. Essa é a posição da igreja. É a posição dos crentes, dos evangélicos. Aí você vai ver o que o apóstolo diz. Ele fala aqui, ó, no versículo 25. Vou ler esse versículo. Depois nós vamos ministrar sobre o governo mundial. Quem vai governar sobre vocês que não são crentes em Jesus? Quem vai governar sobre vocês que ainda não aceitaram a Jesus, não é crente, não faz parte da sua igreja, da sua noiva, do seu corpo? Aleluia! Está nas redes sociais, que maravilha! Quem vê aqui, ó, Romanos 11, versículo 25. Paulo diz assim: porque não quero, irmãos, os crentes, que ignoreis este segredo. Abre parênteses. Que segredo? Abre parênteses. Para que não presumais de vós mesmos. Fecha parênteses. Agora escuta o que o apóstolo Paulo diz. Você, nas redes sociais, você aqui nesse bairro santanense, você daqui em Itaúna, presta atenção, versão B do versículo 25. Paulo diz assim, ó: que o endurecimento veio em parte sobre
Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrar. Como é que é o negócio aqui? Como é que é o negócio aqui? Como é que é essa história com a guerra? O endurecimento veio em parte a Israel. Que parte é esta? Aquele israelita que não aceitou o seu Messias até no dia de hoje. Amém, amém. Por isso que o apóstolo Paulo diz: o que Israel esperava não alcançou, mas os eleitos, por aceitar a Jesus como seu Messias, alcançou. E o resto foram endurecidos. Meu Deus do céu, quer mais clareza que isso, meu irmão? Estão fazendo chacota da igreja evangélica, tá pintando com nós os crentes, vai estar aí sem fazer nada, aceitando os tapas na cara, meu irmão. Para com isto, rapaz. Acorda, você que é crente. Acorda, você que é evangélico. Não seja bobo, não seja trouxa, palhaço. Ou você é um crente, confessa a Jesus. Dessa geração que é travada, pornográfica, violenta, idólatra, desviada. Tá entendendo você que é evangélico? Aleluia. Irmão, mas não pode ser assim não. Deus é amor. Jesus pegou com amor, pregou mesmo. Ele chegou na ponta do templo, foi com o rei. Lá. Deu chicotada em todo mundo. Aleluia. Aqui, ó. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, aparente, para que não presumais de vós mesmos, feche a parede, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. A plenitude dos gentios. Em outras palavras, a plenitude da igreja, a plenitude dos evangélicos, dos convertidos. Aqui a sua. Tá entendendo você? Nas redes sociais, tá entendendo, Itaúna? Pai Santanês, até que a plenitude dos gentios haja entrado. A plenitude dos gentios já está quase completa. Jesus já está quase perto de buscar a sua igreja, a sua noiva, aqueles lavados do seu sangue, sua criatura. Amém? Glória a Deus. A plenitude dos gentios aqui é a plenitude da igreja. Só Deus sabe qual é a última pessoa que falta para converter a palavra de Deus para Jesus levar. Porque enquanto a plenitude dos cristãos, daqueles que professam a fé, a verdadeira fé, nós temos, complete. Amém? Agora espera aí. Quando essa plenitude completar, a igreja será arrebatada para o céu. Está entendendo? Quando esta plenitude dos gentios completar o número daqueles e aquelas que abrem mão dessas coisas e aceitam Jesus, a igreja será arrebatada para o céu. Aí, quando nós os crentes, quando a igreja for arrebatada, escuta esta agora, vocês que não são crentes em Jesus, das redes sociais, escuta essa, vocês que não aceitaram Jesus, dá atenção que tem história de Caxias. Você está vendo aí, ó, com todo respeito, a expressão pessoas barbando, homem e mulher, caçando pedaço de plástico, fazendo criança, adotando criança, como que aquele plástico fosse um bebê. Um bebê é fim do mundo, meu irmão. É fim do mundo. Vem procurar amar aquele que deu a sua vida por eles.
Tá amando um boneco? Ô boneco, rebordo? Rebordo? O boneco até ainda vai ser protegido pela lei. É o cubo da missão, é o filho do mano. É o filho do mano. Muito bem. Depois que a igreja, depois que nós os crentes forem embora, eles vão eleger o governo mundial. Esse governo mundial é aquela ponta pequena. Lá em Daniel, capítulo 7, e o versículo 7. Aquela besta que tinha os 10 chifres, que são 10 países confederados, da Europa até a comunidade europeia. Daniel viu que, no versículo 8, capítulo 7, levantou uma ponta pequena e falou com ele contra ti. Você confere sua Bíblia aí. Daniel capítulo 7. Você nas redes sociais. Daniel 7, versículo 8. Vem para você ler. Ele fala assim, ó. Estando eu considerando aqueles 10 chifres, levantou um chifre pequeno do meio deles. Ele falou coisa contra o Altíssimo. Este chifre pequeno vai ser a eleição do governo mundial para governar sobre todos vocês. Tá ainda não é? Ei, vai ficar para trás. Meu Deus do céu. Se eu não fosse crente, eu visse um pregador maluco pregar assim, eu já ia correr. Eu quero aceitar a Jesus agora. Amém? Então aquela ponta pequena, dos 10 chifres, capítulo 7, versículo 8, é o anticristo. Agora eu vou ler para você com todas as letras. Pega a sua Bíblia. Você aí nas redes sociais, pega a sua Bíblia. Vamos lá. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Amém? Amém? Glória a Jesus. Então vamos lá, tem coragem? Tem coragem de ler Bíblia? É biblista? Quem apressa essa palavra, alimenta a sua alma dela. Então vamos lá. Glória a Jesus. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo. Vamos começar aqui, hein? Primeiro texto é o anticristo, o governo mundial, o olho do pecado, o filho da perdição, o qual vocês vão encarar, porque não vai subir no arrebatamento que está para acontecer. Amém? O arrebatamento é para quem é crente em Jesus. O arrebatamento é para quem converteu a Jesus. O arrebatamento é para quem nasceu de novo. O arrebatamento é para quem entrou pela porta estreita. O arrebatamento é para quem está ligado na videira que é Jesus. E o alista que não acaba mais. Maranata, ora vem, Senhor Jesus! A oração que os crentes fazem, você nas redes sociais, aqui nesse bairro Santa Mesa. A nossa oração é aquela que está no Apocalipse, no último livro. Maranata, ora vem, Senhor Jesus! Vai estar nas redes sociais. Tá pronto aí? Pegou sua Bíblia? 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Prepara, porque o pau vai quebrar. A minha esposa fala assim: meu amor, fala, querida, você não pode falar o pau vai quebrar, não. Eu vou acrescentar: o pau vai cair a folha. Pegou ele? Nas redes sociais, aqui nesse bairro, pegou amigo? Vamos lá. O anticristo, olha só. Ora, irmãos, diz o apóstolo Paulo. Ora, irmãos. Quem que está chamando de irmãos? Todo mundo? Não. Só aqueles que aceitaram a Jesus como ele aceitou, converteu-se a Jesus no caminho de Damasco, porque lá ia Damasco pegar os discípulos, os apóstolos, os pregadores da palavra de Jesus, depois que ele morreu. Aí ele encontrou com Jesus, Jesus fez dele o grande e fácil pregador. Jesus escolheu ele
para ser um pregador para Israel, da sua nação. Escolheu ele para ser um pregador para os reis, como ele pregou para o rei Agripa e muitos outros. E escolheu ele para ser um pregador para os gentios, que são vocês que não aceitaram a Jesus e não pertencem à nação de Israel. Meu Deus do céu, o que é isso? O que é isso? Aí, meu irmão, você fala que é pastor e você fala que é evangélico. Eu sou evangélico. Você não está vendo como é que o mundo está dando em cima dos evangélicos, não? Criticando os crentes, pondo pau para quebrar em cima dos evangélicos. Esse mundo não sabe nada, não. Eles que não converteram a Jesus não sabem de nada. Mas você está te achando. O apóstolo Paulo diz que o homem natural não sabe discernir as coisas espirituais. Aleluia. O apóstolo Paulo diz que o homem carnal pende para as coisas da carne, corriqueira dessa vida. Mas o homem espiritual, para as coisas do Espírito. Para as coisas do Espírito. Por isso que Paulo diz: pensai nas coisas lá do alto e não na terra. Aleluia. Aí você quer dizer que está fazendo excepção? Aí você quer que os crentes venham adorar as pessoas? Oh, Deus é bom. Aceita Jesus. Aqui é chupetinho, então. Eles estão fazendo boneca aí, ó. Boneca. Abra as redes sociais. Vê o jornal hoje pra você ver. Pessoas grandes, barbojas, caçando bonequinho. Gente grande, brinquedo de criança, já caçando boneca, caçando os direitos da boneca. A boneca chama Reborn. A Reborn, a minha Reborn. Se falar dela, eu te processo. Meu Deus do céu, é fim do mundo. Vai caçar para Jesus, vai caçar aceitar a Jesus. Vai começar as lojas, fazer a boneca de plástico. E os ricaços, os pobres, vai pagar uma fortuna pra minha boneca Reborn. Eu amo a minha boneca Reborn. Pelo amor de Deus, é o fim do mundo. Jesus está voltou. Brincadeira. Você nas redes sociais aí, é brincadeira o negócio desse. É brincadeira. Como é que fica a posição dos crentes? Eu comecei esse culto aqui, ó. Tinha uma mulher sentada ali, ó. Aí que eu cheguei e falei assim: amém! A mulher já levantou, parece que é de um capeta. Parece que é de um diabo. Eu me bati com isso. E daí, que se dana, rapaz? Presta atenção. Vamos lá. Ora, irmãos, rogo-vos pela vida do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Reunir com Jesus. Reunir com Jesus. Por isso que a Bíblia diz, Paulo diz, que nós somos a noiva. E Jesus é o noivo. Agora você imagina, eu já me casei, lá no altar. Eu suava, meu filho. O suor corria. Toda hora eu olhava para a porta da igreja. Eu esperando a minha esposa, a minha noiva, aliás. Já pensou se a minha noiva, a minha mulher, a minha esposa, chegasse lá toda mulabenta, fedorenta, de qualquer maneira? Eu saía correndo do altar. Pegava a Ferrari, saía correndo. Mas ela chegou de véu e grinalda, aleluia. E eu lá no altar, como todos também sabem dessa experiência. Olhei assim na porta da igreja e o cara começou. Vai estar nas redes sociais. E ela andando aqueles passinhos, parece que está pisando os ovos. Meu lá, meu Deus do céu. Na hora que chega depressa nessa escadaria do altar. Aleluia. Então, nós os evangélicos é a nós. Jesus é o noivo. Aí vai imaginar, se esse noivo vier para nas ruas para levar nós para o céu, você se julga noivo? Você se julga noivo? Desse noivo? Não deixa o Espírito Santo te enfeitar a sua vida,
assim como as amigas da noiva, enfeita ela, aleluia, para encontrar com seu noivo. Deixa o Espírito Santo te lapidar. Deixa o Espírito Santo entrar no teu coração. Deixa ele começar a tirar as coisas más do seu coração. Vai ser lapidado por essa palavra. Deixa Deus transformar você. Deixa Deus fazer de você um vaso da mão de Jesus. Vai não, não, não. Você não quer ir para o inferno, quer ir para o céu, viver a sua própria vida, gerente a sua própria vida. Aí assim, né? Vai ter que pregar, pastor. Vai que é? Irmão, você tem que pregar que Deus é amor. O que mais? Que Deus é um bom pai. O que mais? Que nós somos todos filhos de Deus. O que mais? Pode parar. Pode parar! Para! Ora, irmãos, rogamos-vos pela vida do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento. A Bíblia diz: nós devemos ter a mente de Cristo, o cheiro de Cristo. Não é esse cheiro do mundo, não. Cheiro do pecado, não. Amém? Então Paulo está dizendo aqui: que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por Espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Paulo está dizendo aqui para nós os crentes não mover da posição que nós estamos. Nós os evangélicos já achou o caminho, que é Jesus, o caminho reto da geometria, do ponto outro, o caminho mais curto da geometria. Sabe o que é? É a reta, a reta, a reta. Não é a curva da estrada de Santos, não, meu irmão. É a reta. E essa reta se chama Jesus. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Tá entendendo? Quem entra a Deus vai entrar pela porta que é Jesus. Ele diz: eu sou a porta. Ah, tá muito bem travado. Essa geração já está perdida. Essa geração já está perdida. Aí, ó, Paulo fala aqui, ó. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. O que é apostasia? O que é apostasia? É apostatar da fé. Sabe o que é apostasia? Hoje, pela graça de Deus, estou aqui pregando, sou pregador, eu creio. Aleluia. Sou um cristão evangélico, lavado, remido do Senhor Jesus. Aceitei Ele quando os 8 anos de idade. Hoje eu tenho 64 e meio. Aí eu desvio, caio na apostasia. Deixa de ser evangélico, deixa de ser crente, volto para o mundo. E assim está cheio de ex-evangélico. Você está me ouvindo? Está desejando, volta para Jesus. Aleluia. Tá vendo aqui? Aí Paulo fala aqui, ó: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o anticristo, o governo mundial. Quem vai governar são vocês. Vai ficar para trás porque não é crente, não aceitou Jesus, não converteu a Ele. Ai, meu Deus do céu. Vai nas redes sociais, vai lá pro YouTube. Meu Deus do céu, que bacana, que beleza. É só Jesus. Paulo continua aqui, ó. Pode preparar que o negócio apertar, hein? O negócio apertar mais ainda. Pode preparar o cinto. Aperta o cinto, senhoras e senhores ouvintes desta palavra, porque o negócio vai apertar cada vez mais. Aleluia.
O qual, olha aqui, agora Paulo vai falar da índole desse governador mundial. Já está tudo preparado o palco, a tecnologia, aleluia. As nações já estão preparadas. O palco para a eleição do governo mundial, para governar sobre vocês que não são crentes em Jesus, já está formado. Só falta abrir as cortinas. Sabe quando é que as cortinas vai abrir? Quando Jesus levar a sua igreja, arrebatar os crentes. Aleluia! Eita glória! Aleluia! Glória a Jesus! Vamos lá! O apóstolo Paulo, ele diz assim, ó: o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, tá vendo? Hoje eu estou pregando aqui, mas no dia que o governador mundial não vai ter pregador não, vai ter sim, pregador da Jezabel, profeta da Jezabel, João Batista, apóstolo Paulo, Pedro, João, Micaías. Esse pregador não vai ter, aleluia, mas pregadores e profeta da Jezabel não vai faltar desse dia, aleluia. Aí o apóstolo Paulo diz aqui, ó: o qual se opõe se levanta contra tudo que se chama Deus. Esse governador mundial vai proibir a pregação do evangelho. Não vai poder pregar o evangelho, a palavra de Deus mais. Amém? Aí vai ser o caos. Por isso que o Senhor já diz na sua palavra: ei, eu enviarei sobre a face da terra de ouvir a palavra de Deus, sede de ouvir a palavra de Deus. Amém? Vai faltar. Então aproveita enquanto a porta da graça está aberta, o qual o apóstolo Paulo diz que nós somos salvos pela graça. É pela graça. Hoje você pode ser salvo na pessoa de Jesus, pela graça. Graça é favor imerecido. E a Bíblia diz: tenha um nome mortal para que o Senhor não visite. E a Bíblia diz que é o verbo que fez parte da pessoa de Jesus. Deus, a Bíblia diz que Deus está abençoado conosco. Deus, Deus, diz a palavra, tabernaculou conosco aqui na terra. Sabe quando é? Você acha que Deus fez o ateno? Você acha que Deus fez uma barraca aqui? Oi, gente, eu sou Deus, eu estou aqui na barraca. Não. Quando fala, Deus tabernaculou, foi na pessoa de Jesus, foi no corpo de Jesus, o templo de Jesus, o corpo de Jesus, foi o templo do Espírito Santo. Por isso que ele diz: derrubarei esse templo, no terceiro dia eu reerguerei ele, levantarei ele. E ele foi sepultado, e no terceiro dia o corpo de Jesus, o templo de Deus, foi reerguido. Está lá no céu, lá no céu, lá no céu, lá no céu. Outra geração depravada, viciada, pornográfica, idólatra, violento. Essa foi você, filho dela. Tá vendo, meu irmão? Você que é crente nas redes sociais, que tipo de crente você é? Que tipo de evangélico você é da sociedade depravada? Que tipo? Isso aqui não extortar. Eu não posso aconselhar esse baixo santanês, com todo respeito a você, trata de converter-se a essa palavra, enquanto a porta da graça está aberta. Você nas redes sociais aí, ó, com todo respeito, trata-se de converter-se a essa palavra, enquanto a porta da graça está aberta. Você daqui povo de Itaúna, com todo respeito, trata-se de se converter a esta palavra, enquanto a porta da graça está aberta. Vamos lá, tira ali. O qual se opõe
e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que, sim, presta atenção, hein? De sorte que, sim, aceitará como Deus, no tempo de Deus, querendo parecer Deus. Foi o que o diabo quis, não é? Não foi o que o capeta queria? Subirei acima das estrelas, assentarei no trono, serei como Deus, é? Aí o anticristo, o governo mundial, vai trazer a abominação do templo judaico, vai ser revido. E o melhor da história, se você não sabe, eu vou ler para você lá em Mateus, capítulo 24, Mateus 24, meu versículo 15, Mateus 24, versículo 15, Jesus falou sobre essa abominação, está em aberto. Quer ver o que ele falou? Mateus 24, versículo 15, pega aí, para casa. Aqui Jesus diz assim, ó: quando, pois, vides que a abominação da desolação de quem falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entende? Jesus falou sobre ele. Amém. E o Daniel falou dessa abominação. Daniel falou, lá no livro de Daniel, ele falou dessa abominação. Quer que eu vou lá em Daniel? Vamos tirar a prova dos ovos? Daniel, capítulo 9. Vamos lá, 2.600 anos. Vamos voltar 2.600 anos. Daniel, capítulo 9. Aleluia. Capítulo 9. E o versículo. Daniel 9. Aqui ele fala aqui, ó, versículo 25. Versículo 26. E depois das 62 semanas, será desarraigado o Messias, Jesus. Mas não para si mesmo. E o povo do príncipe, Jerusalém, sendo destruído no ano 70, pelo imperador Tito, filho de Vespasiano. Amém? Aí o povo do príncipe, que há de vir, destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será como inundação. Até o fim haverá guerra. Pela guerra, Israel não vai acabar. Vai terminar na batalha do Armagedon, com a descida de Jesus naquele dia, do cavalo branco. Apocalipse 19:11. Aleluia. Amém. Glória a Jesus. Aí o Daniel fala aqui, ó. Então estão determinadas as assolações. Daniel falou o quê? Está determinado o quê? Assolações. Aí Jesus, 600 anos depois de Daniel, Jesus fala essa aqui, ó. Aqui, ó. Quando, pois, vides que a abominação da desolação de quem falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lhe entenda. Aí, se você não lê Bíblia, se você não tem um apreço para esta palavra, sua criatura, como é que você vai saber disso? Se vocês não querem converter, lê esta palavra, como é que você vai saber que o fim dos tempos está aí? Que eu e você está vivendo no fim dos tempos. Outra geração fria, gelada, acorda! Acorda! Pai do Senhor, geração gelada, você não está vendo que o mundo está de ponta cabeça, não? Você não está vendo que Jesus está às portas para voltar, não? Está vendo, não? Está vendo, não? Aí Jesus, falando acerca dessa abominação, e o apóstolo Paulo, ele continua falando, ele diz aqui, ó, quando pois filhos, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Chega aí. Daniel já falou, Jesus já falou, e Paulo deixou escrito. Amém? Agora você acha que nós é crente em Jesus para ficar boiando aí? Tá pensando que nós é
evangélico pra colocar um crachá no pescoço, pra mostrar pra todo mundo. Ei, gente, aí eu sou crente, hoje é meu crachá, a meu melão pendurado no pescoço, escrito evangelho. Para com essa palhaçada, rapaz. Nós somos crentes, cristãos, para ir para o céu. Porque Jesus morreu, derramou o sangue dele. E você sabe que o sangue é vida, sangue é vida. Ele disse, Pai, está consumado. A obra que tu me deste a fazer aqui na terra, em tuas mãos, eu entrego o meu Espírito. Aí a terra tremeu, houve escuridão. Aleluia. Aí você nas redes sociais, com todo respeito, muitos aqui nesse bairro, aqui nessa Itaúna, tá nem se lixando. A vida tá boa, tá beleza? Que bacana, hein? Aleluia. Aí, ó, olha quem fala aqui, ó. Não vos lembrais Paulo dizendo aqui, ó. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco. Então, pastores, muitos de vocês que têm direcionado o rebanho do Senhor Jesus, só na campanha da prosperidade, para com esse negócio, rapaz. Para com esse negócio. Você que ensina essa campanha da prosperidade, como se as ovelhas de Jesus iam permanecer aqui com os incrédulos, sofrer tribulação. Prepara suas ovelhas, prepara sua igreja, para estar preparado da rocha que é Jesus, que quando ele vier, possamos subir para o céu. Aleluia, aleluia. Aqui, ó, não vos lembrais destas coisas, que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco. Então, pastores, vamos procurar pregar essa palavra sobre a volta de Jesus, sobre o governo mundial, que vai governar sobre aqueles que não são crentes, que não aceitam eu, que é uma pura... Ei, mamãe, eles não vão entender, não vão aceitar. Eu tô com medo desse... Você tá com medo deles? Ei, irmão, se falar isso aí pra eles, eles não vão aceitar. Você quer que fale o quê? Prega que Deus é amor. Então tá bom, vou mudar a marcha aqui. Apertei a embreagem, tacar uma primeira, tirar o oitavo, que esse carretão aqui andar de primeira, vai gastar óleo disso. Vamos lá, põe a primeira. Ai, gente. Deus. Vai engatar é uma oitava aqui. Aleluia. Meu Deus do céu. Agora, e agora, vós sabeis o que eu detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Sabe o que está dizendo aqui? Paulo está dizendo aqui, ó. Agora vós, esse pronome vós é os crentes. Agora vós, esse pronome vós é os evangélicos. E agora vós bem sabeis quem o detém. Então nós os evangélicos, nós os crentes, sabemos que o detentor aqui é o Espírito Santo, que desceu no dia de Pentecostes, em Atos 2, para morar no coração daquele e aquela que se converte a essa palavra. E agora vós sabeis quem o detém, o Espírito Santo, ele que é a pedra de tropeço, para não deixar as nações, elegeu o governo mundial, para governar sobre vocês, que não são cristãos, não aceitou Jesus, não converteu, não nasceu de novo, vai ficar para trás, vai ficar para trás, vai ficar para trás! Agora vós sabeis quem o detém, até que é do meio ser tirado.
Quem é que tem que ser tirado? Do meio do quê? A igreja. Até que do meio seja tirado. Quem é que tem que ser tirado? Até que do meio seja tirado. Aqui você vê. E agora vós sabeis que eu detém. Para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque não está no tempo do anticristo manifestar, não. Ainda não pode ter a manifestação do governo mundial. Sabe por quê? Por causa dos crentes, por causa dos evangélicos, por causa do corpo de Cristo, por causa da sua noiva, por causa de nós, por ter aceitado Jesus, por causa do Espírito Santo do coração de todo aquele que nasceu de novo, está aqui na terra. Ela tem que ser tirada. A igreja tem que ser tirada. Que o apóstolo Paulo diz aqui. Tá vendo aí, meu irmão? Você nas redes sociais aí, você no bairro Santanense aqui, Olha, escuta aqui, ó, o bairro Santanense. Aleluia. Aqui, ó. E agora vós sabeis o que eu detenho, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Olha aí. A igreja vai embora. Quando a igreja for embora, olha o versículo 7. Versículo 7. Porque já o mistério da injustiça opera somente a um que agora resiste, até que do meio seja tirado, até que a igreja seja arrebatada. Tá vendo aqui? Então as pessoas são incrédulas, céticas, vivem do ateísmo, porque quer. Tem verdade como essa aqui, ó. Aleluia. Só se você deixar entrar no ouvido e sair do outro. Para o seu mal. Para o seu mal. Para o seu mal. E aqueles que rejeitam essa palavra, meu irmão, está rejeitando a Jesus. A porta da graça está aberta. É necessário. A mensagem de João Batista era: arrependei-vos e convertei no vosso pecado. E a mesma mensagem de Jesus: arrependei-vos e convertei-vos do vosso pecado. Bairro Santanense, bairro Santanense, Itaúna, redes sociais, Jesus está forte para levar sua igreja. Em vez das pessoas amar Jesus, tá amando aqui é o boneco, rebordo, vai fazer boneco de plástico, é o meu rebordo, vai amar pedaço de plástico, transformar plástico em criança, parecendo criança, adotar uma criança de plástico, é o fim do mundo, é a depravação, é a apostasia. Meu Deus do céu, vem buscar os crentes, a igreja. Por isso que a oração dos evangélicos é: Maranata, ora vem, Senhor, já. Paulo diz aqui, ó: porque já o mistério da injustiça opera, somente a um que agora resiste, até que do meio ser tirado. E então será revelado o inimigo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vida, da sua glória. Apocalipse 19:11. Vai descer montado do cavalo branco, escrito na sua coxa no manto: Rei dos Reis e Senhor do Senhor. Ei, gente, você nas redes sociais e você aqui nesse bairro de Itaúna, aproveita essa oportunidade que vocês estão tendo de ouvir a ministração da palavra de Deus e se converta, que o apóstolo Paulo diz: como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? E a conversão vem por ouvir a
palavra de Deus, como é que Santanense vai converter? Como é que Saúra vai converter? Como é que as redes sociais vai se converter? Ouvir esta palavra. Vai ter que parar, rapaz. Tem que parar aqui. Aí Paulo diz aqui, ó. E então será revelado o inimigo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vida. A este cuja vida é segundo a eficácia de Satanás. O anticristo vai ter o poder, ele vai ser o super-homem, mas o poder dele vem de quem? Satanás, do diabo, do capeta. Hoje, ninguém quer Jesus. Ninguém quer Jesus. Jesus diz, se outro vir no seu próprio nome, vocês querem aceitar, mas a mim não quer. Aleluia. Então vai para aqueles acharam que não aceitou Jesus aí. João 3,16, todo crente sabe de cor. Tá assim. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tem a vida eterna. Amém? Então, se você não aceitar Jesus, se você não converter Jesus, que não é obrigado, ninguém é obrigado. A Bíblia diz: chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Resistir o diabo, ele fugirá de vós. Tá vendo, irmão? É você que tem que chegar a Deus. É você que tem que dar um passo, resistir o que o diabo te oferece para sua carne, seu bel prazer. Jesus diz assim, ó: aquele que abre mão da sua vida por amor de mim, achará. Mas aquele que não abrir mão por amor da sua própria vida, perderá. Abre mão, meu irmão. Abre mão das coisas que você gosta de fazer, que te levam para o inferno. Abre mão daquelas coisas carnais. Aleluia. Oh, meu Deus do céu. Vou terminar aqui. Aqui, ó. E então será revelado o inimigo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca, e aniquilará o esplendor da sua vida. A este, cuja vida é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e prodígio de mentira, e com todo o engano, da injustiça, para os que perecem. O engano da injustiça para aqueles que perecem. Tem gente que está perecendo. Quem sabe você está perecendo sem Deus, sem Jesus. Está perecendo. Por isso, como diz o Padre Mazotti, evangelizar é preciso. Para o Padre Mazotti, com todo respeito, evangelizar é preciso. E é mesmo, tem que descer a lei. Vamos pregar o evangelho. Olha, você falou uma coisa errada ali. Descer a lei, falar a verdade. Fala a verdade. Põe a verdade em cima da mesa, meu irmão. Aí, ó. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvar. Jesus é o amor de Deus. Não receberam o amor da verdade para se salvar. Rejeita Jesus. Não quer chegar a seu caminho, que é Jesus. Não quer chegar à verdade, que é Jesus. Aleluia. Tá vendo aqui? O que o apóstolo Paulo diz? E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvar. Para se salvar. Aí Paulo continua: e por isto Deus enviará a operação do erro para que creiam na mentira. Paulo diz que Deus vai permitir a operação do erro. Quer viver no erro? Não quer receber a verdade, que é Jesus, não? Ele disse: eu sou o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aqui Paulo diz aqui, ó: e por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiais a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade.
tiveram prazer da iniquidade. Prazer da iniquidade. Tem gente que vive da iniquidade e não assume. Essa é a sua situação nas redes sociais? Essa é a sua situação aqui no bairro Santanense? Misericórdia de Jesus. Misericórdia dessa pessoa, meu Deus. Vamos lá. Para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, tiveram prazer a iniquidade. Mas, agora apóstolo Paulo está direção para os crentes. Agora Paulo fala com o novo evangelho. Agora Paulo fala com a igreja. Com os crentes vão ser convertidos a Jesus. Quer ver aqui? Aí quem fala aqui, ó. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos. Devemos dar graças a Deus por vós, irmãos evangélicos. Devemos dar graças a Deus por vós, irmãos cristãos, crentes, evangélicos, adoro. Aleluia. Santanense, Santanense, Santanense. Ouça, bairro, Santanense. Jesus está voltando. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados do Senhor. Você é amado do Senhor? Você é amado do Senhor? Ele te ama. O Senhor te ama. O Senhor nos ama. Por isso é que Ele deixou a sua glória, se fez carne e osso como eu e você, enfrentou a cruz do Calvário no seu lugar, no nosso lugar. Jesus morreu no nosso lugar. Isaías escreveu, Isaías 53, verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas dores, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Já geração incrédula, geração ingrata, depravada, falta de gratidão. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação em santificação do Espírito e fé da verdade. Santificação na Bíblia aqui não é você ter coroinha amarela, não é você ter um par de asinha branca. A santificação aqui é a separação do curso depravado, carnal que a pessoa está levando. Está entendendo? Está entendendo? Aqui pode dizer que Deus nos elegeu desde a fundação do mundo para ter uma vida, andar na santificação, na separação daqueles que não querem nada com essa palavra. O salmista diz assim, ó, Salmo 1: bem-aventurado o homem que não se aceita da roda dos escarnecedores, antes tem seu prazer da lei do Senhor e dela medita dia de noite. Tem gente que vive na roda dos escarnecedores, escarnece das palavras. Aleluia. Vamos terminar aqui. Vamos terminar. Olha lá. Olha lá. Aí, ó. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação em santificação do Espírito e fé da verdade. Para o quê? Pelo nosso Evangelho, diz Paulo. Para o quê? Pela nossa pregação. Pelo nosso Evangelho. Vos chamou para alcançar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Como é que você alcança a glória de nosso Senhor Jesus Cristo? Como? Ouvindo a palavra do Evangelho. Por isso Jesus disse: e de pregar o meu Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Mas quem não crê, já, disse Jesus, está condenado. Tá vendo aí, irmão? Tá vendo aí, pastor? Tá vendo aí, irmão?
irmãos das redes sociais. Quer dizer assim que se prega, não é não? Aqui eu tô nem pregando. Tem um mino do mino. Isso aqui, ah, meu Deus. Itaúna! Itaúna! Ouça, Itaúna! Ouça! Ouça! Itaúna! Ita pedra mesmo! Aí, ó. Para o quê? Pelo nosso evangelho. Vos chamou para alcançar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmão, estais firme e repente as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavras, seja por epístola nossa. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança. Boa esperança. Novos crentes, os evangélicos, nós temos uma boa esperança. Embora a qualquer momento tem promessa, e uma delas está em João 14, quando Jesus diz: não se torna o vosso coração, crente em Deus, crente também em mim. Na casa de meu pai há muita morada. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Eu vou preparar-vos um lugar, e se eu for, voltarei para vos levar ao que eu sejais vós também. Por nome de vós é os crentes, é os evangélicos. E aí? Ah, meu Deus do céu. Vou terminar aqui, fora 2 versículos. Aí, ó. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança, esperança viva. Vou terminar no versículo 17, diz assim, ó: console os vossos corações e vos confirme em toda boa palavra e quero agradecer a todos vocês. Deus continue abençoando esse bairro, Santarém. Você nas redes sociais também. Que Deus continue abençoando poderosamente. E é o que eu tenho que dizer. Amém. E amém.